pesquisador criou uma armadilha denominada de mosquitérica. O intuito da mosquitérica era capturar os mosquitos e reduzir, assim, o número de mosquitos que estão disseminados no ambiente, diminuindo o número de casos de pessoas infectadas. Porém, levantou-se a questão que poderia-se aumentar o número de pessoas infectadas com o uso da armadilha. Como você explica isso? A epidemia de Zika vírus no Brasil trouxe novas discussões sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Novas ideias foram formuladas para esse combate. As duas ideias que tiveram mais popularidade na mídia nacional foram a armadilha mosquitérica e a tela de proteção de janelas. Mas será que práticas como essas poderiam sanar as epidemias no Brasil? Os pesquisadores ainda não chegaram a uma conclusão. Há aqueles que defendem essas práticas e aqueles que são contra. Os que defendem relatam que sim, a mosquitérica pode ajudar, mas quando utilizada em larga escala. Aqueles que não são a favor da prática relatam que a mosquitérica pode atrair um maior número de mosquitos para a residência do usuário e que as telas de proteção de janelas não auxiliariam nos mosquitos que se encontram no ambiente interno. Partindo do princípio que o mosquito Aedes aegypti fêmea necessita se alimentar para completar a maturação dos seus embriões, a tela de proteção de janela é uma barreira limitante a qual recurso? O sangue humano. Então, se limitarmos o acesso da fêmea ao sangue humano, elas vão enfrentar dificuldades na maturação dos seus ovos. Isso ocasionará uma redução da população. Mas de que forma podemos fazer isso? Uma das formas é a instalação de telas de proteção de janela nas casas, onde a tela atuará como uma barreira, impedindo a livre circulação de mosquitos nas residências. Agora, vamos elencar alguns prós e contras sobre a utilização das telas de proteção de janela. Prós: o material é barato. Evita a circulação do Aedes aegypti e outros artrópodes. É fácil de ser feita. Não exige mão de obra especializada para a instalação. A instalação não dura mais do que algumas horas. Contras: o material utilizado não apresenta uma vida útil muito longa, quando exposto ao sol ou à água. Ela não funciona se existir um criadouro no ambiente interno. A depender da instalação da tela protetora, ela vai dificultar a utilização de objetos, como cortinas. Agora que já conhecemos a ideia por trás do uso das telas de proteção, vamos discutir um pouco sobre as mosquitéricas. Vocês sabem o que são as mosquitéricas e como elas funcionam? As mosquitéricas são um tipo de armadilha. As mosquitéricas são um tipo de armadilha utilizadas para impedir a saída dos mosquitos do criadouro no estágio adulto. Qual seria o tipo de impacto que essa armadilha causaria em uma população de Aedes aegypti? Em uma pequena população de mosquitos, o impacto seria grande, pois, sem a introdução de novos indivíduos, a população logo entraria em declínio. Então, por que não fazemos o uso definitivo deste tipo de armadilha? O uso desse tipo de método não é muito difundido no controle aos mosquitos, uma vez que ele traz alguns riscos, como os mosquitos eles não põem apenas seus ovos em um só local, mas eles espalham esses ovos por vários pontos. Outro problema
é que próximo às armadilhas podem conter vários outros criadouros, o que vai aumentar a infecção no local. Outro ponto importante de ser lembrado é que se você não cuidar da sua armadilha, isso pode se tornar um atrativo para os mosquitos. E aí a gente pensa que o feitiço virou contra o feiticeiro. Agora que vocês já entendem a função tanto da mosquitérica quanto da tela de proteção, que tal produzirmos a nossa própria armadilha? Para tanto, nós teremos que ter os seguintes materiais: garrafa PET, lixa, tecido tipo microtule e uma isca que pode ser arroz, alpiste, ração de gato ou peixe. A função da mosquitérica é capturar o mosquito de Aedes aegypti enquanto ele ainda é uma larva. Na nossa versão 1.0 da mosquitérica, nós cortaremos a garrafa PET em duas, lixaremos e vedaremos essas duas partes de modo que teremos duas câmaras, uma voltada para o meio ambiente e uma voltada para o meio interno, separado apenas pelo tecido de microtule. No meio natural, a fêmea de Aedes aegypti ela é atraída pela evaporação da água, em locais onde ela julgue seguro para a postura dos seus ovos. A nossa mosquitérica ela fornece, além de um ambiente seguro para a postura dos ovos, micro-organismos cujo crescimento é estimulado pela ração colocada nesta armadilha. Mas, e se os mosquitos eles são atraídos por água limpa? O que a água totalmente limpa vai favorecer de nutrição para as larvas de mosquito de Aedes aegypti. Existe uma falácia onde se conversa sobre a preferência dos mosquitos de Aedes aegypti por água limpa. No entanto, os mosquitos de Aedes aegypti, no caso as fêmeas, elas têm predileção por água parada, sem fazer julgamento por água limpa ou suja. Este é um comportamento evidenciado através da evolução filogenética desses organismos. Para montarmos a tela de proteção, nós vamos precisar retirar as medidas da janela, onde será fixado o velcro, o lado com gancho. Após, nós vamos cortar as fitas de velcro. Depois de cortar as fitas de velcro com fita dupla face, nós vamos fixar no papelão. Após, nós aplicaremos cola contato na face oposta aos ganchos. Então, nós vamos esperar que essas fitas sequem em torno de 10 a 20 minutos. E após, nós vamos aplicar também a cola contato na janela. Após 10 minutos desse processo, nós vamos fixar as fitas com velcro com cola na janela. Agora vamos à confecção da tela. Nós começaremos utilizando um padrão em papelão. No padrão, nós vamos cortar pedaços de fita de dupla face para fixarmos a fita de velcro, com a parte de veludo virada para baixo. Colocaremos um pedaço da tela no padrão de papelão. Em seguida, nós dobraremos as sobras do papelão e prenderemos com pregadores de roupa. Então, nós aplicaremos uma fina camada de cola contato para fixar a tela no velcro e esperaremos secar por algumas horas. Depois, nós retiraremos a tela e o velcro do padrão e iremos cortar as sobras com tesoura. E agora, a nossa tela está pronta para ser instalada na janela. Basta grudar o velcro veludo com os ganchos. É fácil. Mesmo com as telas de proteção, nós não podemos nos descuidar com os possíveis criadores de Aedes aegypti, porque mesmo antes de instalar as telas em nossas casas, nós já podemos ter algumas larvas instaladas.